Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo João. Quando João escreveu esse evangelho, os outros três, que são os evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, eles já estavam prontos e já estavam circulando nas igrejas, E eles eram muito parecidos, Um completa o outro, O que falta num evangelho e o outro menciona, Lendo os três evangelhos você tem uma noção geral, da trajetória histórica de Jesus, o ministério dele, os milagres que realizou, as pessoas que conheceu, os fatos ordenados do ministério, da morte, da ressurreição, enfim, tem toda a narrativa do prisma histórico, Jesus homem, Jesus que caminhou entre nós, tudo que ensinou, tudo que aconselhou, enfim. Mas João, ele quis mostrar Jesus sobre o outro prisma, Ele quis enfatizar o Jesus eterno, o Jesus que é de eternidade a eternidade, é o princípio e é o fim, É o alfa e é o ômega. Ele quis mostrar que Jesus é o mesmo, que desde a criação estava presente e por meio dele todas as coisas foram criadas e que desde o início ele era o Verbo, ele era Deus, E é o Messias enviado por Deus, ele é o Filho amado, É o livro que mais menciona Jesus chamando Deus de Pai, E João, ele escolhe com muito cuidado, os textos que ele vai incluir nesse evangelho. Por exemplo, ele escolhe 7 milagres apenas, Ele diz que Jesus realizou muito mais coisas, mas ele escolheu minuciosamente entre os milagres que Jesus realizou, 7 que ele quis evidenciar, ressurreição, multiplicação de pães, transformação de água em vinho, enfim, Jesus andando sobre as águas, Os 7 que ele quis enfatizar. Ele escolhe 7 textos onde Jesus, nos diálogos particulares dele com outras pessoas, Ele se refere a si mesmo como eu sou, Porque quando Deus se revelou a Moisés lá no Velho Testamento, Ele disse que se chamava Eu Sou. Então, João faz questão de mostrar esses textos para identificar Jesus com Deus, com o Senhor do Velho Testamento, E ele escolhe também 7 momentos onde as pessoas que dialogavam com Jesus o exaltam, como Filho de Deus, como o Messias enviado, como o Senhor, o verdadeiro Deus, Ele escolhe 7 textos, ou seja, ele escreveu o evangelho com todo cuidado, escolhendo o que ia realmente mostrar, E uma coisa que me chama muita atenção, na vida de João, do apóstolo João, é que quando ele foi chamado junto com o irmão dele, Tiago, a Bíblia diz que eles eram os filhos do trovão, E isso é como se fosse hoje, por exemplo, os filhos da contenda, Mencionando que o temperamento deles difícil, bronco, 2 pescadores, 2 homens que Jesus escolheu, sabendo que eram filhos do trovão, Eles eram filhos de Zebedeu e de Salomé. E como a Maria, mãe de Jesus, também tinha uma irmã chamada Salomé, os estudiosos dizem que ele pode ser a mesma Salomé, e aí no caso João e Jesus seriam primos diretos,
né? E isso justificaria, né, o momento da crucificação, onde ele deu a João, né, a ordem de cuidar de Maria, né? Ou seja, pelas especulações, né, faz todo sentido, né? Se João era sobrinho de Maria, né, adotar ela na sua velhice para poder não desampará-la, né? E João, além do Evangelho, ele escreveu mais 4 livros, que é a primeira carta de João, a segunda carta, a terceira carta e o livro de Apocalipse, que ele já escreveu quando já era idoso, né? João foi o único apóstolo que não morreu martirizado, né? Todos os outros morreram decapitados ou jogados para os leões comerem ou queimados vivos, né? Crucificado, enfim. E só ele morreu idoso, né? Consta também que quando Nero estava, né, naquela perseguição contra o povo judeu para destruir o templo, para, né, que todos eles se espalharam, né, e João foi morar em Éfeso, onde o ministério dele aconteceu, né? Ele era presbítero e servia lá na cidade de Éfeso, né? Então, o Evangelho de João, ele é o diferenciado dos outros, né? Ele é o mais, comparando os 4 evangelhos, ele é o único diferente. E justamente por isso ele quis fazer essa diferença, porque todos os outros se fixaram no Jesus histórico. E ele, né, queria que chegasse até nós, né, esse Jesus que é eterno, que é de eternidade a eternidade, que tem um plano para cada um de nós. E a própria transformação de João, que antes era o filho do trovão e depois ficou conhecido como o apóstolo amado, né? O apóstolo do amor, aquele que nos ensinou a amar, aquele que diz que Deus é amor, aquele que diz que nós servimos a Deus quando amamos, né? Ele menciona, inclusive, que é na caminhada cristã que nós somos aperfeiçoados no amor, porque quem ama conhece a Deus, mas quem não ama não conhece a Deus, sabe? Ele enfatiza o amor como o vínculo da perfeição, como o caminho, né, para se chegar para poder fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Cristo, que encarnou o próprio amor e nos ensinou a amar. Então João passa de filho do trovão a apóstolo do amor. Inclusive no evangelho dele, ele menciona 5 vezes o apóstolo que o Senhor amava, né? O amado, né? E no final ele assina como sendo o apóstolo que Jesus amava. Ou seja, ele aprendeu a amar porque foi amado primeiro. E assim é com a gente também, né? Jesus transforma vidas. Jesus nos ensina a amar e nos molda no amor, né? Porque ele nos amou primeiro. E a semelhança, né, dele que ama e que por amor se entregou a nós, nós também aprendemos a amar, né? Assim como João aprendeu, nós também aprendemos, né? Porque Jesus nos amou de igual forma, né? Fiquem todos com Deus, depois a gente volta, né? Um beijão para você.